Ah, não, 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 não. Agora eu não quero saber de ligação, não. Vou começar o Cultura Design. Começa! E no Cultura e Design de hoje... Bom, com a pandemia que teve, né, nos últimos anos, todos os escritórios de arquitetura, de paisagismo, toda a área da construção civil foi surpreendida, né, foi pega realmente de calça curta. Houve uma demanda inesperada, né, foi muito rápido a procura por plantas. Existia uma demanda reprimida, então com a pandemia as pessoas de repente acharam que poderiam morar no interior ou na praia e foi possível, aliás mudou, hoje tem muito trabalho remoto e a importância do jardim, né, das plantas veio à tona, né? Então uma coisa que estava reprimida, que era um sonho de um projeto futuro, a pandemia foi um grande catalisador. E o que a gente sentiu falta como profissional, além de mão de obra qualificada para os escritórios, foi a falta de matéria-prima, de plantas. Então coincidiu na pandemia, já conhecia esse viveiro, que a gente está aqui hoje, e eu consegui arrendar esse viveiro. É um viveiro fantástico, já tem mais de 50 anos, e tem um ativo, uma quantidade de plantas muito grande. Então eu tenho uma reserva de plantas muito grande. E eu sinto falta, porque hoje em dia, quando você fecha um trabalho, né, você tem que procurar, é uma luta louca para conseguir reunir todas essas plantas. E mais difícil ainda é reunir plantas de qualidade, plantas diferentes, plantas nativas, plantas que o mercado não produz mais. E eu vi na oportunidade de ter o viveiro, além de ser agrônomo, de ser apaixonado por viveiro, de ter as minhas próprias plantas, de produzir o meu padrão, de levar o meu padrão de qualidade para a produção das plantas. Então é um lugar muito gostoso, realmente toda vez que eu venho aqui é um prazer estar aqui. E a gente tem produzido muitas plantas, que tem atendido a demanda, por enquanto, é realmente só da minha empresa. Eu não abro, não vendo para ninguém, é um lugar de produção própria para nossas obras, né? Então a gente tem plantas super únicas, a maioria daqui das plantas eu trago poucas plantas para cá, são todas produção do próprio viveiro, e a gente vai fazendo a qualidade e a quantidade que a gente está demandando hoje. Então é um projeto de longo prazo, todo viveiro é diferente de uma obra que tem começo, meio e fim. O viveiro não tem fim, é um trabalho apaixonante, é um trabalho muito duradouro e que você normalmente deixa isso para outras gerações, né? É um trabalho que hoje a gente está usando essas plantas, mas no futuro eu acredito que a demanda vai aumentar. Então, como investimento também acho que é um bom negócio, que vai ter uma demanda muito grande, porque a população só aumenta. Então a demanda por plantas realmente eu acredito que vai ser cada vez maior, né? Uma coisa que eu acho muito legal no processo criativo, eu sempre aprendi muito visitando os viveiros. Às vezes, de maneira muito intuitiva, espontânea, você visitando o viveiro, você via como as plantas se encontravam no viveiro, ou a muda matriz dele, da onde ele tirava as mudas, ou a disposição que ele colocava nos canteiros. Isso era muito interessante porque você via às vezes, puxa, essa planta floresce com essa ao mesmo tempo, olha esse verde claro com esse verde escuro, olha essa folha, do jeito que o viveirista colocou. E agora que eu tenho meu próprio viveiro, na verdade o viveiro é um grande laboratório.
O viveiro é isso para um paisagista, é uma brincadeira de estudar as plantas que a gente tem, como elas se comportam na natureza. Por exemplo, aqui a gente tem uma vanda de chão, que aqui você olha no potinho, uma caixinha feinha, você não dá nada. Se você vai andando no viveiro, você vai encontrar essa muda na natureza. Por exemplo, tem um pau-brasil maravilhoso de mais de 50 anos, que o tronco inteiro dele é de vanda de solo, de chão. Porque a maioria das vandas são aéreas, a gente nem conhece a de chão. E quando você vê esse tronco florido inteiro, na época da florada, você vai caminhando no viveiro e vê, não é possível, você acende uma luz vermelha de olha que coisa linda que está passando por mim. E aí que você vai aprendendo e introduzindo novas espécies e aumentando o seu repertório. E juntando as peças do quebra-cabeça para fazer um paisagismo sempre além. E poder fazer essas experiências, introduzir novas espécies no mercado, não só no mercado como negócio, mas para o bioma das cidades, tudo que a gente já falou, de introduzir novas frutas nativas, de novas, né, para os passarinhos, para os animais das cidades que estão lá, não foram embora, existem alguns ainda. Então é um trabalho muito complexo que a gente já falou, muito interessante, de muita observação e que cada dia é um dia. Bom, uma coisa no manejo que a gente mudou na nossa empresa, por exemplo, todo o lixo orgânico que a gente produz em São Paulo, das podas das árvores, da limpeza dos jardins, a gente traz todo esse lixo para o viveiro, a gente incorpora ele aqui no solo. Então todos os potes de plástico que a gente compra das mudas, a gente estoca ele todo aqui e as mudas são produzidas aqui, a gente usa esses mesmos potes que foram comprados de plástico. Então não tem descarte dos potes de plásticos. Reaproveita todas essas embalagens de sacaria que não são degradadas no ambiente, leva para São Paulo, reensaca o lixo lá e traz. Então a gente criou essa cadeia. O importante é não ter desperdício na cadeia, né? Então é o dia a dia. As mudanças acontecem de maneiras isoladas, pontuais no dia a dia e você vai mudando a cadeia com pequenas atitudes. Aqui a gente tem uma samambaia Angiopteris, que as samambaias estão aqui há milhões de anos, né? Muito antes do Homo sapiens estar na Terra, já tinham as samambaias, né? Então, se elas sobreviveram há tanto tempo, tantas, né? A gente tem que continuar cuidando delas, né? E colocando nos jardins, né? Eu adoro essa samambaia, poucas pessoas estão usando no paisagismo, né? Eu vi maravilhosas lá no paisagismo de Inhotim. E eu acho que a gente deveria usar muito mais realmente nos projetos de paisagismo. E aqui tem muita planta legal, tem muito filodendro, a família dos filodendros são todas aquelas das folhonas grandes, que é muito brasileiro isso, né? Muito tropical e que tem essa cara de Brasil, né? Então eu adoro usar e a gente tem várias espécies nativas, a gente costuma usar só, a gente brinca o alface e o tomate, né? Mas tem tantas espécies novas e nativas que a gente está colocando para repovoar mesmo com esses filodendros nossos brasileiros. Esse antúrio gigante é maravilhoso, é nativo. Olha o tamanho das folhas dele, a beleza, né, dele. Realmente ele agrega bastante no paisagismo. Então olha só esse aldrago aqui, olha o tamanho dele. Então isso aqui é o buraco de uma outra árvore que saiu. Então uma árvore deixa essa cratera. E aí, para encher essa cratera, a gente traz o lixo orgânico de São Paulo, joga, pega a terra da própria cova e fecha e vai incorporando esse lixo orgânico na terra. Aí os galhos que você corta para fazer a carga, para caber a árvore na carreta, você corta e usa como lenha. E a árvore, essa aqui é uma árvore que está preparada, cortada as raízes e pronta para ir embora, para ir para uma obra, né? Então, uma árvore dessa tem mais de 50 anos de idade. O tronco dela tem mais de 50 centímetros de diâmetro, né? Então é um exemplar, é um aldrago lindo, maravilhoso. E a gente deixa as raízes de sustentação grandes ainda para segurar essa árvore. Só vai cortar essa raiz grossa, grande, que segura a árvore no dia que for fazer a carga com o guindaste segurando. Quando o guindaste segura, eu venho com a motosserra e corto e eu consigo manipular essa árvore, deitar e fazer a poda para ajustar a carga e fazer a carga na carreta. Então isso é um exemplar bacana de árvore de grande porte. Ah, mas tá legal demais, né? Não sai daí que o programa Cultura e Design volta já.
A moda, eu acho que ela cada vez mais está trazendo mais desafios relacionados à sustentabilidade. O denim costuma ser chamado do vilão nessa história, mas a moda como um todo tem um papel muito importante. Tem um desafio muito grande nesse momento. Então, no caso do denim, né, vamos dizer aqui um jeans, um jeans, como se diz, ele gasta aproximadamente 3.060 litros. 95% disso é consumido em água, é o cultivo do algodão. Que aí tem a grande vantagem do algodão brasileiro, mais de 90% da produção não é irrigado. Então isso cai drasticamente no caso da produção brasileira, né, de jeans. 2% utilizado na fabricação do tecido e 3% em lavanderia. Qual é o nosso desafio? Nosso desafio é trazer cada vez mais processos sustentáveis com menor consumo de água, tanto dentro da fábrica, da produção do tecido, como um benefício para toda a cadeia, onde a cadeia consiga trazer processos, aspectos visuais que sejam interessantes, que sejam cada vez mais próximos da lavagem original e que consuma menos produtos. No caso do jeans, quando a gente falava em produtos sustentáveis, todo mundo pensava, é sustentável? Mas é chato, é feio, é sem graça. Então o desafio, no caso das lavanderias, é conseguir trazer esse aspecto natural. E nós não conseguíamos isso antes. Então, durante uma década e meia, eu acho que eu vejo, né, um desenvolvimento muito grande na indústria química, nas próprias empresas fabricantes de maquinários. E aí o nosso papel como tecelagem é trazer um produto que ressalte todas essas qualidades, para que quando isso chegue na lavanderia, eles consigam trabalhar lavagens, efeitos sustentáveis, mas com resultados que pareçam a um processo cada vez mais natural. Então você olha e você não diz mais que o sustentável é sem graça, ao contrário. Ele está cheio, ele tem muitas possibilidades e com um aspecto cada vez mais próximo do original. Então, no caso das lavanderias, o bom hoje, que a gente consegue fortemente com o Laundry, é trabalhar desde os efeitos mais vintages. Então, aspectos, você olha uma jaqueta, você tem os puídos, você tem sombras, né, desgastes diferentes em várias partes do corpo, puídos e tonalidades diferentes, com aspecto muito vintage de uma peça usada e que há alguns anos atrás você não conseguia. Então, tudo isso acaba gerando uma economia que às vezes chega a 60% de economia de água, 40% de químico, chega a 95% às vezes de economia de energia e de mão de obra. O que melhor se adequa a esse processo do AquaSave é o ODS número 6, que é água potável. Está relacionado à água potável e saneamento. Então, é toda essa preocupação que a gente tem. Então, o que a gente colhe da natureza, a gente tem que devolver cada vez melhor e passar isso com grandes possibilidades de melhorias para toda a cadeia. Esse é o nosso grande desafio. Essa peça, essa pantalona, né, ela recebe toda essa padronagem aí que é queimada no jeans. Então, o que você vê de branco é o que é tirado com o laser. Essa padronagem orgânica, ela é batida total, como poderia ser só localizada, e depois recebe um stone, um leve stone, não que necessariamente esse stone não é feito mais com pedra, como era no começo, sem grandes efeitos de lavanderia, mais um efeito visual mesmo de uma padronagem. Então, essa peça já é uma jaqueta que ela foge desse formato tradicional, né? Tem o zíper, ela mistura um pouco a ideia de um perfecto com uma jaqueta cropped. E vamos falar aqui da lavagem, do efeito de lavanderia, que é o mais interessante, que é bem básico, né? Uma tonalidade média para clara, não tem grandes efeitos de manualidades, ou seja, de lixado, nada parecido, é como se tivesse feito um desbote mais localizado, mas bem suavizado e um leve pigmento aí, um dirt, que a gente chama de dirt, para ficar um pouco levemente
tonalizado, para dar um aspecto de mais usado, de uma coisa mais natural. Então, essa calça já é uma calça com um aspecto mais vintage na lavanderia, né? Então, a gente tem os aspectos, essa marcação que a gente chama de bigode, que é dessa dobra quando a gente senta, tem puídos, ela está numa tonalidade média para bem clara. Embora ela imite um vintage tradicional, ela tem uma composição aí com stretch que traz um pouco de conforto, mas com o aspecto de um denim 100% algodão. Então, já essa jaqueta, ela é bem interessante. Eu acho que já comentamos que o desbote do índigo, no caso, ele é feito por atrito. Ele não é, lógico, que foi se desenvolvendo quimicamente, mas o natural dele é por atrito. E essa jaqueta, primeiro que ela tem um aspecto muito de década de 80 e 90, e o que é bem interessante também, que tudo isso foi feito também pelo laser, esse aspecto desgastado nas barras, que é onde você tem mais atrito e vai se desgastando por contato. Então, você vê meio pipocadinho, parece natural, mas na verdade foi feito com laser. É um desgaste entregue pronto para o consumidor. É muito comum o cliente chegar quando vê um denim bruto, ficar um pouco decepcionado e falar: ué, cadê? Eu não quero esse, eu quero aquele clarinho, eu quero aquela tonalidade meio desgastada. Então, tudo isso é uma peça que você vai conseguir o efeito depois da peça pronta. Então, a gente começa pelo fundo, esse é um fundo mais escuro e que vai clareando. Então, a gente tem aqui um aspecto de desbote aqui na coxa, que antes se faria com um jato de permanganato ou com jato de areia que já foi extinto. Muitos processos foram extintos e aí a gente tem os poídos nos joelhos e tudo mais, mas sem grandes desgastes, sem manchas, sem dobraduras, tem sem efeitos também de marmorização, que tudo isso é possível fazer, tá? Esse é um básico, digamos assim. E na série Arquitetura, Design e Sustentabilidade no Brasil, vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade. Difícil, né? E para reverter esse quadro, a ONU definiu algumas ODS a serem alcançadas até 2030. Estamos alinhados aos ODS da ONU. Há décadas, utilizamos processos e produtos que minimizam o impacto no meio ambiente. Toda a água utilizada na produção do jeans ou do tingimento é reaproveitada, tratada
e colocado de volta na natureza. É muito lindo. O projeto EcoLaundry, ele é um desenvolvimento que engloba todas as fases do processo produtivo. E o objetivo final desse projeto é darmos para as lavanderias artigos que elas consigam aplicar processos sustentáveis, o que vai gerar uma economia de água, de produtos químicos, de mão de obra, práticas sustentáveis dentro e fora da nossa fábrica. Projeto EcoLaundry. A diferença quando nós utilizamos tecido EcoLaundry, ela vai além da economia de água, de produtos químicos, de tempo de processo de mão de obra. Ela está no visual das peças, onde a gente obtém uma peça com muito mais naturalidade, marcações de costuras e um grau de branco na queima de laser sem uso de processos convencionais como aplicação de permanganato ou tempos prolongados de enzimagem em banho. Estamos num processo de transformação e queremos estender os benefícios para toda a cadeia têxtil. Eu sempre gosto de frisar que a inclusão, para mim, é o segredo por trás do sucesso das organizações. É um grande desafio, né, trabalhar a diversidade racial dentro de uma empresa, num Brasil que temos aí a questão do racismo estrutural, né, que atravessa a vida das pessoas. Quando o diverso chega, o que a gente faz com isso? Como é que a gente lida com o diverso? O lidar com o diverso é saber lidar com as diferenças, e isso faz parte do projeto e dos programas de inclusão. É você fazer com que o ambiente de trabalho, no nosso caso aqui, seja bom, confortável para todos, para qualquer pessoa. A diversidade, ela não pode vir separada da inclusão. Então, o grande desafio de qualquer empresa é não só trazer as pessoas diversas para o quadro, mas mantê-las dentro do ambiente confortáveis e felizes de estarem trabalhando ali. Então, o design, a inovação tecnológica, ela tem que fazer parte, né, dessa acessibilidade, desse conforto para as pessoas. E aqui na ArcelorMittal, desde o final de 2020, quando chegou a pandemia, que a gente já estava estudando isso há algum tempo, mas a pandemia nos acelerou e nos colocou no eixo, a gente introduziu o modelo híbrido, onde a gente consegue combinar o modelo de trabalho no escritório ou o modelo de trabalho nas nossas casas, né? É um ambiente realmente que faz uma necessidade da organização se preparar para isso, de termos lideranças, né, que conseguem trabalhar nesse modelo aí de diversas, né, oportunidades. E para os nossos empregados traz um ambiente de maior saúde, de bem-estar, onde eles possam de fato, né, tentar trazer um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Você sabe por que a Líder em Aços está fazendo o maior investimento do setor no país? Porque esse é o nosso compromisso com o Brasil. Transformar a construção junto com o André, alçar novos voos com a Jennifer e ser a parceira das pequenas e grandes histórias do país, criando, junto com você, as soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Fala turma, tudo bem? Um prazer enorme estar de novo com vocês aqui nesse programa à noite que eu adoro fazer, Sabor do Design. Eu pensei, estava falando até com a produção, vamos fazer um clássico? Uma banana flambada é uma coisa que não sai de moda e todo mundo gosta. Banana maravilhoso, uma fruta sensacional que tem um monte de caminho, né? Essa sobremesa eu acho, não estudei, sabe, diretor? Mas eu acho que deve ter uma origem francesa, suíça, alguma coisa nesse caminho, tá? Para isso eu vou precisar um pouco de banana madura. Eu gosto de fazer com a banana madura. Um pouco de casca de limão e casca de laranja. Não tem muita coisa. Eu deixei inclusive
o sorvete na geladeira, que eu não quero fazer. O tradicional é vanila ou creme, mas eu quero fazer uma banana flambada com um pouco de sorvete de limão e um pouco de sorvete com pistache. Agora eu vou contar um segredo para vocês. Eu odeio quando a gente usa, aí é por onde cada um, a banana com chocolate. Mas é de cada um. Eu acho que a única coisa que eu não comeria uma banana é com alguma coisa, ou uma sobremesa ou um doce com chocolate. Tá vendo? Essa colher aqui, colher de madeira, tranquila, não se pode usar no restaurante. Eu trouxe porque eu gosto de cozinhar na minha casa. Antigamente podia-se usar a colher de madeira. Então, com muito carinho, vou cozinhar com ela agora. Não vejo problema nenhum, não sou nutricionista, mas eu respeito. Bora? Então vamos lá. Um pouco de açúcar, um pouco de manteiga. Ó, lembrando, só cozinho com manteiga sem sal. Porque daí o tempero se dá de uma outra maneira. Se você já tem uma manteiga sem sal, você pode se confundir. Tanto fazendo um prato salgado, como um prato doce, tá? Aqui a gente gira um pouquinho, até virar um caramelo. Hoje o diretor trouxe tanta câmera que eu não sei mais para onde usar. Tem uma do lado, uma aqui, outra ali, mas eu vou chegando. Hein, diretor? Eu falo muito misturado, mas é assim que eu sou. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó que legal. Desde sempre, desde que eu tinha Pizza Bros, eu fazia os risotos e os molhos aqui. Quando o Lorenzo entrou no MasterChef com 13 anos, ele cozinhava desde pequeno. Ele começou a fazer todos os eventos aqui, nessa panela. Então, pra gente é muito representativa. E ela é excelente. Tanto é que ela tá há 15 anos na luta aqui. Vai colocar agora casca de laranja e de limão. Já te mostrei. É importante que seja casca. Para trazer sabor, vamos começar a saborizar isso aqui. Ela vai começando a tomar corpo. Vocês devem estar estranhando, né? Ver a pimenta do reino. Mas sempre é um toque para levantar. É sabor, não é para ficar apimentado, como se fala. Vamos jogar as bananas aqui dentro, com muita calma. Aqui a gente vai deixar elas com tranquilidade amolecerem. Ah, mas você não vai flambar? Vou. A gente já chega lá, tá? Quero ver você fazendo isso em casa, e dá para fazer. Tranquilo. Panelinha arredondada. Vamos flambar? Vamos torcer que dá foguinho? E agora a gente vai jogar o suco de laranja. Nesse momento, se eu flambar, se eu bater, se eu saltear, eu vou ter problema, porque é muito líquido, vai fora. A gente vai tirar as cascas aqui, a gente vai jogar um pouquinho de mel, a bola de limão e a bola de pistache, tá? E aí aqui um pouquinho de pimenta do reino. Pode rir de mim, façam em casa. Quero aprender, então, cara, me manda as coisas, me pergunta, quero fazer outras coisas. Um beijo grande para vocês, até a próxima. Não sai daí, hein? A gente já volta. E no quadro Design Humanizado, diversidade. Nós trouxemos nessa última temporada muitas experiências trocadas em relação aos projetos que a gente vem desenvolvendo aqui na Perkins & Will de São Paulo, junto com os nossos clientes. E o que trouxemos de positivo ou mesmo negativo como uma experiência para o futuro e cada vez a gente poder melhorar com o resultado de nossos projetos. A gente tem uma equipe global de designers que fazem a relação entre todos os estúdios e a cada 2 anos eles visitam os escritórios para poder fazer uma revisão dos projetos e trocar as experiências. Isso é muito rico porque a gente faz as apresentações dos projetos que estão em andamento e eles vêm com os inputs para poder nos ajudar em relação ao que ainda está em desenvolvimento. Nessa semana de design aqui na Perkins & Will de São Paulo, nós trouxemos 5 líderes, então uma experiência, uma troca muito rica e eu espero que vocês gostem.
So one of the things that the firm does that is unusual compared to other firms is that we have a very high level of interaction with one another about the design solutions that we're developing. And so it's not uncommon for us to convene a group of people from across the firm to talk about the ideas in a project and figure out how we can come up with stronger solutions for our clients. If you've ever been to a dinner party where everybody has the same opinion, everyone's the same age, and everyone agrees, that's usually a fairly boring dinner party. And you probably think, how could we make it more interesting next time? And eventually you'd say, we should probably change the guest list. And I think design, when we're creating spaces, they're for so many people. They're serving such complex functions. So I think you need to be feeding the creative conversation with a diversity of ideas. And those ideas come from diverse people, different cultural backgrounds, life experiences, different ages, and different disciplines and skill sets. The São Paulo office is the only office in South America. We have one in Mexico. So it is a slightly different reality in comparison to the other ones. And this is why we have so many talents here facing that challenge in how can we learn from the things that we are already doing abroad and bringing that into the Brazilian reality. I am really thinking about the world as a more sustainable place, and in architecture this is so important, and I think you have lessons to learn here around that. I know you will already have some degree of circular economy, but in the UK now this is coming to the fore. This is so important for us. Well, more and more people are realizing that sustainability is essential to all of life. With climate change and many other issues becoming more of a problem, our clients are understanding that we have to design buildings very differently. And the good news is, with Perkins & Will and the work that we do, that we have this history of doing green buildings that are better for people, for their health, better product, better design, as well as better for the planet. And that's the essential thing, is we show people that doing sustainability is not about cost. It's in fact about the future, and it's a better building and a better product. Eu nasci em Recife. Foi lá onde surgiu todas as minhas inspirações e referências, né? Eu desenho desde criança, sempre foi um hobby meu, lógico, né? Quando criança eu tinha outros lazeres, né? Sair com os amigos, jogar uma bola. Porém, o desenho sempre esteve ali junto comigo, né? Tinha alguns poucos amigos que gostavam de desenhar, mas eu era o mais viciado em desenho, até sozinho em casa, quando não tinha ninguém para brincar, eu estava desenhando. Para você ter uma ideia, por exemplo, a memória mais remota que eu tenho da minha vida, eu estou desenhando, sabe? Sabe quando você pensa, qual a sua memória mais antiga? Sabe? A minha, eu estou com um papel tentando desenhar. E aí o tempo foi passando, né? Sempre com esse prazer pelo desenho, pela pintura. Lógico, como a maioria dos artistas, eu não imaginava futuramente ter isso como uma profissão, né? Uma coisa importante é que esse meu prazer pelo desenho sempre me despertava o interesse de descobrir novas técnicas, né? Tava ali desenhando, eu achava pouco, queria descobrir algo novo, sempre querendo evoluir nos desenhos, do desenho e para a pintura. E assim eu fui sempre buscando todas as formas acessíveis à minha pessoa sobre desenho e pintura. Até eu me encantar com o grafite na minha adolescência. Eu sequer sabia que o nome daquelas intervenções urbanas, daquelas pinturas nas ruas, se chamavam de grafite, sabe? Mas eu fiquei encantado de imediato com aquela forma de expressão, de você fazer grandes pinturas murais pelas ruas, uma arte pública, onde uma quantidade maior de pessoas, né, se interligavam com aquela obra, você se conectava com a cidade. O conceito eu achei incrível. Eu não sabia que o nome daquilo era grafite, mas o conceito já tinha me chamado a atenção. E me tornei um artista dessa área
com muita cor, uma coisa bem clássica quando a gente fala sobre grafite, né? Quando a gente fala a palavra grafite, o que vem de imediato na cabeça? As letras, cores, né? Eu estava seguindo essa linhagem, mas aí eu senti a necessidade de buscar algo mais particular meu. Aí eu percebi que estava embaixo do meu nariz a estética que eu procurava, que era a da xilogravura popular. A estética da xilogravura popular, porque é um desenho simples, ela é chamativa, ela é atraente. Então, cara, eu posso pegar esses desenhos e transformar em pinturas de grandes proporções, né? E aí eu acreditei que aquilo poderia dar um grande resultado espalhado pelas ruas, né? Ao longo prazo eu fui trabalhando isso e construindo até criar uma identidade Derlon a partir dessa estética, né? E foi assim que eu cheguei até hoje, né? O meu trabalho hoje, ele é resultado da minha infância, da minha paixão por desenho, transitando para o grafite na adolescência, até chegar no inconformismo conceitual que me levou a chegar nesse projeto dessa mistura da estética da xilogravura com o grafite, o pop e o popular, sabe? Trabalhando juntos nessa simbiose. Então foi assim que eu cheguei até aqui, né? Eu tenho duas vertentes de trabalho que até é muito Derlon, porque Derlon ele é muito saudosista, a minha pessoa. Sabe, eu tenho uma questão muito de dar um passo à frente e um passo atrás. Esse passo atrás quer dizer olhar para o meu passado lá atrás, minha infância, que a minha linha de trabalho, né, com esse tema, ela vai para duas questões saudosistas e de memória. Uma que é a questão do mar. Como eu nasci em Recife, eu fui muito linkado com o mar. Por isso que eu pinto muita coisa sobre o mar. Quem conhece minha obra vê que eu trabalho muito as sereias, né? A sereia, na verdade, ela é um símbolo da minha lembrança. E o outro braço do meu trabalho, que também é um resgate do passado, é a questão dos retratos. Porque traz uma lembrança da casa dos avós, dos nossos avós, dos parentes. Que tem um retrato chamado, que foi muito forte, que não existe mais, chamado fotopintura, que era muito evidente nas residências. Eu fui muito influenciado em pintar esses retratos. E quanto mais eu pintava, fazia pequenas experiências, eu adorava a resposta do público, né, sobre isso. Falava, nossa, lembra a minha avó, lembra a fulana, lembra a cigana, sempre lembra algum parente. Então, o retorno do público falando sobre que era tudo que eu queria, né, como eu sou uma pessoa saudosista, e vendo as pessoas se tocarem, né, de uma memória particular sua, fez eu cada vez mais buscar esse meio até se tornar também uma vertente do meu trabalho. Um, dois, três e... E a gente está aqui na Semana Criativa da cidade de Tiradentes, em Minas Gerais. A Semana Criativa é um projeto cultural que promove a imersão de designers e artesãos de todo o Brasil. Isso aí, o evento acontece desde 2017, sempre promete uma maratona de arte e design, né? Com palestras, exposições, oficinas de todos os tipos. Ah, é uma beleza! Vale muito, muito a pena conhecer. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês, acompanha aí. A Natureza Viva surgiu do meu desejo de resgatar a história de algumas mulheres que ficaram esquecidas na história. Tem cientistas, bailarinas, e a minha ideia veio depois de algumas biografias que eu li, daquela associação que as pessoas sempre fazem da mulher, a flor pela delicadeza, pela fragilidade, e para mim mulher não é isso, mulher é, ainda mais essas que foram assim, mulheres fortes, tem guerreira, tem cientista,
tem música, inclusive a Catarina da Rússia, a imperatriz. Então eu representei elas através de troncos. E em cada tronco eu procurei ou uma similaridade com a personalidade de uma delas, ou com o trabalho que elas faziam, ou a inspiração sempre veio relacionada com a vida delas, e numa delas tem até uma relação da minha história. São 14 troncos e 2 raízes. E além das fotos grande formato, que estão no salão, aqui na nossa frente, tem esse espaço que tem mais 2 instalações. Uma capela ao fundo, onde eu santifiquei essas mulheres. Fiz obras a partir de colagem, montagem, costura. Fiz caixas como se fossem oratórios. Fiz velas. E aqui dentro de um forno da antiga fábrica de cal, tem uma instalação sonora, onde através da minha voz eu cito frases de todas essas personalidades. Esse espaço é bom a pessoa entrar, sentar, que tem uma acústica por causa do formato. Essa exposição coincidiu com o lançamento do livro do mesmo tema, Natureza Viva, uma editora italiana que lançou esse livro. E a capa do livro é um tronco que eu encontrei no Jardim Botânico do Rio, que ele é um corpo perfeito de uma mulher. E eu relacionei com a Ruth Benhar, que era uma fotógrafa alemã que fazia muitos nus femininos. Estou aqui com o André, que faz um trabalho maravilhoso, que eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade, que é o trabalho de restauro. É um restaurador profissional que vai falar um pouco pra gente sobre essa técnica, o talento tão incrível e de muita paciência. Estou muito curioso para entender um pouquinho como funciona. Fala para mim. É uma profissão com formação superior, é importante a gente destacar isso, porque não é só começar a restaurar. Primeiro você tem que ter iniciativa, mas você tem que ir para a universidade também. Se aprimorar naquilo, se especializar. Tem muitos tipos de materiais diferentes, a gente tem experiências de trabalho diferentes, a gente tem que se preparar para isso. Eu sou André Luiz de Andrade, sou conservador restaurador. Nesse momento eu estou trabalhando aqui nesse projeto de restauração das pinturas parietais da Casa Museu Padre Toledo. São pinturas que a gente estima ser do final do século XVIII, são referências de imitação de tecido, de seda lavrada, possui características que imita esse tecido que era aplicado nas paredes como decoração, mas aqui elas são feitas a pincel. Este trabalho é um trabalho que se iniciou em 2010, 2011, no momento que a casa estava passando por um restauro. E foram feitas aqui os primeiros exames para fazer o diagnóstico da pintura, identificar qual a proporção dessa pintura nas paredes, suas características, estado de conservação e as condições de recuperação que nós tínhamos para elas. As etapas previstas eram remoção de repintura, existia 8 camadas de repintura cobrindo essas paredes e nós removemos quadrante por quadrante com uma remoção mecânica, usando bisturi cirúrgico, assim, com muita delicadeza, muita precisão, estando assim bastante concentrados para que a gente não danificasse a pintura, que já é uma pintura muito frágil, uma pintura de muitas décadas, né, que estão aqui nessa casa. Nesse processo, a gente foi descobrindo muito mais sobre essas paredes, sobre essa decoração, percebendo como ela tinha suas características, como era uma pintura manual feita uma por uma, com traço,
tinha composição com aquele traço de personalidade, né? O traço do pincel, algumas partes diferentes de outras. Não tem o uso de formas nessa pintura, são a mão livre mesmo. Identificar que existe um quadriculado que o artífice fez naquele momento para projeção dessa pintura, né, com essas dimensões. Identificar que existem algumas áreas que são diferentes de outras e que não necessariamente seguem ali um padrão, existe ali uma ruptura de alguns padrões. Essa pintura ela é muito importante para a história da arte em Minas Gerais, para a história da arte colonial no Brasil, porque ela tem uma característica que geralmente a gente encontra nas igrejas. A gente não encontra isso em residência civil. Em relação à paciência, porque a gente vê o pouco que temos acesso, é aquela coisa, né, de pouquinho em pouquinho. Como que é essa relação com o tempo, por exemplo, restauro? A gente tem que ter muita paciência, respirar fundo, colocar um fone de ouvido, ouvir uma música. Tem esse tipo de... Isso, se conectar com o objeto, ficar pensando assim, nossa, quem fez isso aqui vivia numa outra época, sofria nesse espaço, vivia, sorria, é um lugar de poesia. A gente redescobre o momento de outras pessoas. E a gente está aqui agora numa visita indispensável na cidade de Tiradentes, meu caro Mini. Aonde estamos? Fala pro pessoal. Na capela de Nossa Senhora das Mercês. É uma capela estilo rococó do final do século XVIII. E sua obra teve início lá por volta de 1760. É isso aí mesmo. Lá dentro vocês vão ver um altar belíssimo, multicolorido e pinturas que fazem alusão a Nossa Senhora na pessoa da Nossa Senhora das Mercês. Outra curiosidade, o altar e as pinturas foram feitos por pintores pretos também, entre eles Manuel Vitor de Jesus.